São João Paulo II, rogai por nós. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Gabriel, talvez não tão nova voz para você que está nos ouvindo no podcast Campus Fidei. Sou missionário da Rede Missão. Estou aqui a primeira vez como âncora, trazendo alguns convidados também já conhecidos. E vocês já ouviram também em alguns episódios anteriores o Gaia, nosso novo também âncora. Então, estaremos aí uma nova temporada de novos âncoras, novos episódios. E, com a graça de Deus, vamos trazer um pouco da nossa vida, da Rede Missão, e trazer um pouco de, talvez, formação, de testemunho, para ajudar você, católico, brasileiro, português, enfim, do mundo inteiro, a caminhar um pouco. Então, muito prazer, eu sou o Gabriel, estou aqui com a Lai, com o Pedro e com a Bruna, e eles vão se apresentar um pouquinho, já a gente vai falar um pouco mais do tema de hoje. Fiquem à vontade. Bem, eu sou a Lai, eu estou na Rede de Missão desde 2017, já apareci aqui antes em alguns episódios. Sou casada com Gaia, tenho o Bernardo, faço parte do núcleo da Coinonia, aqui na Rede de Missão, do núcleo de formação, e é uma graça imensa sempre estar por aqui. Eu sou o Pedro, tenho 26 anos, sou missionário desde dezembro de 2021 e sou casado com a Letícia desde novembro de 2021. A gente tem o André, de 3 meses, nosso filho, e é a segunda vez que eu estou participando do podcast. O último foi, inclusive, sobre a vida de um pai. Foi excelente. Quem não ouviu, ouça, por favor. Eu sou a Bruna, eu tenho 22 anos, eu sou vocacionada aqui da Rede de Missão, mas eu participo das atividades daqui desde 2019. E, bom, é a minha primeira vez aqui, então estou super animada para conversar com vocês hoje. Fechou. Bom, como eu falei, sou o Gabriel, sou membro da Rede de Missão desde 2019. Sou casado com a Débora, que também faz parte da Rede de Missão, e temos o Santiago, que no momento da gravação tem 2 meses. Foi batizado aqui na nossa capela, no Instituto, em Brasília, semana passada, e foi uma alegria imensa. Faço parte do núcleo de formação, núcleo de produção de conteúdo, no podcast, e também no núcleo de diaconia. Bom, antes de começar a falar do nosso tema de hoje, queria agradecer primeiramente os nossos colaboradores, né, que são mãos e rostos generosos, que durante toda a história da Rede Missão nos ajudaram a pudéssemos construir os nossos apostolados, tocar tantas realidades e famílias. Então, nosso muito obrigado. E se você tem algum interesse em se tornar um colaborador, ajudar essa missão para que mais e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, entre em contato no nosso Instagram, @campusfidei, e aproveita e segue lá e acompanhe nossos conteúdos. Fechou? Vamos nessa, gente? Bora lá. Vamos. Bom, nosso tema de hoje a gente vai falar sobre os pais dos santos. Então, como o Pedro comentou, que um dos nossos últimos episódios a gente falou da vida de um pai, né, que trouxe sobre a questão da paternidade. Hoje a gente vai falar um pouco mais da vida dos santos, né, dos pais dos santos, né? Então, como para nós cristãos a importância da família na educação das crianças e, quem sabe, com a graça de Deus, a criação de santos, né? Então, na Gaudete et Exsultate, que é um documento pontifício promulgado pelo Papa Francisco, ele vai trazer algo para a gente que é muito, muito interessante. Assim. Ele vai falar dos santos ao pé da porta, né? Então, é como se fosse um pouco da classe média da santidade. Então, pessoas que, ao longo da história, estiveram nas decisões mais importantes da história, mas seus nomes não foram registrados, né? Então, se a gente para pensar, poxa, se a gente pensa em Jesus, a gente pensa logo em Nossa Senhora, em São José, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, no Papa Paulo VI, que foi um importante Papa para um contexto histórico mundial muito importante da Revolução Sexual, então, em que a Igreja precisava se posicionar. Então, quem são os pais de Papa Paulo VI? Em que contexto o Papa Paulo VI foi criado? Como ele se tornou um homem de Deus, né? Um santo de Deus? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E queria
conversar com a Lai primeiro, que é quem está aqui na minha frente. Lai, você tem o Bernardo, ele tem quantos anos mesmo? 2,5. 2,5. E como que é para você, assim, nesse mistério de coparticipar da criação de Deus, como é que é essa responsabilidade para você? Você consegue dizer isso, talvez, em poucas palavras? Como é que é isso para você? Não, muito legal. Quando fui convidada para esse podcast, né, fiquei pensando, gente, imagina eu ser a mãe de um santo um dia. Meu Deus. Porque é legal, porque a gente... Claro, vai ser diferente, vai ser legal ter a Bruna aqui, porque nós 3 somos pais hoje, Exatamente. né? Então, a gente ter a Bruna que não é mãe ainda, hoje eu tenho um pensamento completamente diferente do que eu teria no que eu tive na idade da Bruna. Porque hoje é uma responsabilidade, assim. Eu imagino que hoje ela tem uma sede, não estou dizendo que eu não tenho uma sede de ser santa, é óbvio, porque hoje eu tenho mais sede ainda de ser santa para que eu consiga que o meu filho alcance ainda mais a santidade. Acho que é essa a nossa sede, sabe? Com certeza. E isso nos motiva ainda mais. Tendo assim, um pensamento de que, por muitas vezes, a gente tem um pensamento meio egoísta de, tipo assim, eu quero viver a santidade, eu quero buscar a santidade. Quando a gente vem no matrimônio, você já tem um pensamento para o outro, sabe? Eu quero que o outro seja santo, eu quero levar o outro ao céu. Quando a gente se torna pai, você pensa, cara, eu preciso que o meu filho seja santo. Então, a gente busca a santidade, a nossa sede é como se eu precisasse, realmente o meu copo precisa transbordar para que a santidade em mim transborde na minha família, no meu esposo, no meu filho. Então, depois que eu me tornei mãe, é como se eu tivesse, assim, sedenta pela santidade, sabe? Me motiva ainda mais buscar isso em mim para que isso transborde em meu filho. Não sei, eu tentei ser o mais objetiva possível. Foi ótimo. Na própria Gaudete que eu tinha comentado, o Papa vai dizer, né, que a gente não vive sozinho, né? E, sobretudo, na família, que é a nossa primeiro contato, não só com o mundo, mas também com a igreja, né? Como a igreja doméstica, né? Como muito se diz da família. Então, estar no lugar onde os pais se preocupam também, não só com a santidade deles, mas também com as dos filhos, eu acho que é para isso que a família deve existir, né? Para que a gente perceba que o nosso lugar não é aqui, assim, no céu, né? E, acima de tudo, pensar que o Bernardo não é meu. Exatamente. Assim, Deus... Eu gosto de pensar assim... Eu fui tentar explicar isso para uma amiga que não é nem católica, sabe? E eu falei assim... Ele só me emprestou. Então, eu estou cuidando aqui para devolver. Então, eu preciso devolver ele. Eu preciso devolver ele o mais santo possível. Sabe? Eu preciso devolver ele para Deus. Então, pensar que isso é um grandioso dom de Deus. Então, o que eu puder fazer para que eu de fato seja a mãe de um santo, eu vou fazer. Com certeza. Na Patris Corde, que é outro documento do Papa, ele explica um pouco isso, logicamente falando do exemplo de São José, mas ele fala que um pai só completa a missão dele na Terra quando ele se torna inútil para o filho. Então, eu achei bem forte assim, esse exemplo, né? Antes de entender isso, eu ficava pensando, caramba, mas eu não quero ser inútil para o André. Mas a gente é mero administrador desses bens de Deus, né? Com certeza. Quando a gente para pensar também nos mandamentos, o 4º mandamento é honrar pai e mãe, né? E é muito interessante, assim, porque ainda que foi muito falado no episódio da Vida de um Pai, se você não ouviu ainda, por favor, ouça, que eu acho que é necessário ouvi-lo antes para depois vir para cá, que o pessoal, sobretudo o Pedro que estava lá, falaram muito bem, que nossos pais eles nos deram muitas vezes, nas misérias, nas limitações deles como pessoas humanas, eles tentaram nos dar a melhor educação possível, né? E por isso que é importante não só essa honra de nós que temos que ter com os nossos pais, né? Saber que eles passaram por tempos diferentes, por criações diferentes, então louvar e glorificar a Deus pela nossa criação pelos nossos pais é muito importante. Mas também é, sobretudo, pensar como a posição deles também, né? De
poxa, muitas vezes assim, sobretudo quem é o primogênito, né, que geralmente sofre mais com os pais que não sabem muito como lidar com as coisas. Então, tem isso em mente, né, de que nossos pais puderam nos dar o que eles tinham de melhor, né, por mais que a gente hoje veja com os nossos filhos, poxa, isso que aconteceu comigo não foi tão legal, mas eu acho que esse quarto mandamento de honrar pai e mãe também diz muito dos pais com os filhos, né? Ter essa honra recíproca de, poxa, eu não sei dar a melhor criação, mas eu vou buscar, eu vou estudar, vou correr atrás para dar a melhor criação possível, né? Então, isso é muito interessante. Não, nesse ponto eu ia comentar só que cabe até um pequeno exame de consciência, né? A gente que tem filho sempre pensa, a gente quer que o nosso filho honre a gente, mas será que eu honrei meus pais durante a minha vida? Então, pensar que nossos pais eles fizeram de tudo e deram o melhor deles, mesmo que, às vezes, com algumas falhas, é um exame de consciência que propõe a gente a ter um pouquinho mais de humildade também. Com certeza. E tem uma coisa também que eu fico pensando, lembrei que no podcast anterior, né, falaram que, por exemplo, os nossos pais não tiveram acesso a livros de educação, enfim, toda a questão dos estudos mesmo de educação que hoje em dia a gente tem acesso, né? Eu não sou mãe ainda, mas assim, é um sonho muito grande que eu tenho. Então, até hoje mesmo, estando longe de casar ainda, já é uma coisa que eu realmente gosto de ir atrás, assim. E pensando nisso, né, eu só penso que a quem muito é dado, muito será cobrado também. Então, antes da gente, enfim, talvez apontar para os nossos pais e ficar olhando o erro deles, é o momento da gente, enfim, com todo esse acesso que a gente tem, né, realmente trazer isso, enfim, para mim, né, como, enfim, filha, mas como futura mãe, para que eu possa passar uma criação de qualidade, realmente, assim, a melhor criação que os meus filhos merecem, já que hoje em dia eu tenho muito mais acesso do que, por exemplo, meus pais tiveram. Exatamente, Bruna. E pensando assim, para as crianças, para os bebês, a presença do pai e da mãe são os primeiros representantes de Deus na vida deles, né? Então, até que eles consigam crescer e aprender um pouco mais sobre a vida sobrenatural, de compreender que existe um Deus que cuida de nós, eles vão compreender sobre Deus olhando, por exemplo, do pai, por exemplo, da mãe. Então, sobretudo, nesse tempo que a gente tem vivido de muitos batismos aqui na Rede Missão, na nossa própria capela, a gente para pensar, cara, que imensa riqueza é poder testemunhar isso dos nossos filhos, dos filhos dos nossos irmãos de missão, recebendo a graça santificante, recebendo o dom de Deus, estando dentro da igreja, sendo chamados filhos de Deus, e poder, com assim, aquelas pequenas pessoinhas santas, sabe? Então, tipo assim, é muito rico e muito belo assim pensar que, estando com a graça santificante dentro delas, elas conseguem compreender aos poucos as nossas misérias de pais, de padrinhos, enfim, que eles me mostram uma face de Deus, né? Por mais que ainda vão vir a catequese, vão aprender um pouco mais sobre doutrina, mas esse relacionamento pessoal de olhar para alguém e aquela pessoa refletir a Deus, né? Então, que responsabilidade, mas também que grande graça Deus nos utilizar dessa maneira, né? Eu fiquei pensando assim, se alguém me perguntasse, tipo, nossa, mas você imagina ser mãe de um santo, né? Tipo, nossa, mas para todo mundo, eu sei que é meio batida, né? Nossa, mas santidade é uma coisa, santo de altar, não sei o que lá, aquele assunto clássico, né? Que santo é uma coisa, mas como que a gente pode se motivar a ser pais de santos, né? Lendo a história brevemente sobre o pai de Karol Wojtyla, do Papa de São João Paulo II, muito breve, assim, que inclusive eles ainda não foram canonizados, né? Eles estão buscando o processo de beatificação ainda, né? Isso, dos pais dele. Inclusive, eu descobri que a mãe de São João Paulo II faz aniversário no mesmo dia que eu. Amanhã, pessoal! Cara, não sabia disso. Faz ainda mais São João Paulo II, meu grande amigo de fé. Nossa,
Isso foi um presentão. Eu fiquei muito feliz com isso. Logo vai ter uma santa no seu dia. Você vê? Também. Nossa, eu fiquei muito feliz. Tomara que tenha. Mas eu fiquei pensando, né? Eu nunca parei para pensar nos pais, efetivamente. A gente é muito acostumado a pensar, né, em São Luís, Santa Zélia, Santa Mônica, Mãe de Santa Coutinho, mas eu nunca parei para pensar efetivamente, tipo assim, tipo nos pais de Santa Teresa de Calcutá, nos pais de São João Paulo II, nos pais, enfim, de tantos outros santos. E eu fiquei me perguntando, claro que tem alguns que às vezes nem tiveram os pais ou tiveram um processo de conversão diferente, enfim. Mas lendo a história de Karol Wojtyla, que é o pai de São João Paulo II, e, de modo muito singelo, falavam que o processo, que ia ser até difícil conseguir testemunhas oculares e tudo mais, mas que grande parte do que encontravam era a grande devoção e a amizade que ele tinha em Deus, e o que isso demonstrava e o que isso servia de exemplo para São João Paulo II. E é isso que eu quero assim, para o meu filho, sabe? Eu quero a cada dia mostrar o amor que eu tenho por Deus e que isso seja natural. O testemunho da gente ver aqui, você dando o exemplo aí do batismo, a vida que a gente vive é no cotidiano, é na nossa vida de oração, na alegria em a gente viver e servir a Deus, em amar a Deus. É nisso que vai expressar, é nisso que vai fazer com que ele ame verdadeiramente a Deus, que sim, eu não vou forçá-lo a viver o celibato, a se casar, enfim, a gente não vai forçar os nossos filhos a nada. Mas o amor vai ser tão genuíno e natural, se Deus permitir, que a santidade vem. Né? São João Paulo II não... O pai dele não falou assim, você precisa ser padre, você precisa ser papa. Não agarrou ele no pescoço, não levou ele, sabe? Então, assim, é tão natural que nos motiva, simplesmente, é uma coisa de dentro para fora, né? Com certeza. O Papa Francisco mesmo, ele fala que a gente não precisa fazer nada extraordinário, mas a gente precisa fazer as coisas ordinárias, ou seja, do dia a dia, de modo extraordinário. Perfeito. Então, isso também vai muito de encontro ao chamado universal à santidade, depois do Concílio Vaticano II, né? Que se o chamado é universal à santidade, não é um chamado para só para quem é padre, só para quem tem uma posição de liderança e de destaque. Não, é para todo mundo. Eu entendo que é isso que o Papa também quer dizer quando ele fala de santidade ao pé da porta, né? Que é para todos. Excelente. E sobre isso que você falou lá, assim, da gente não imaginar, né, os pais de Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, enfim, a gente pode pensar em realmente muitos santos aqui que a gente não sabe a história dos pais deles, né? E aí eu fico pensando assim que como deve ter sido lindo assim os pais verem os filhos deles crescendo dessa forma, né? Porque talvez quando, enfim, a gente pensa de modo egoísta assim, a gente pensa, caramba, mas será que ele não queria, tipo, ser um santo top também, né? Assim, será que o pai de São João Paulo II talvez não quisesse, enfim, né? Tipo, ser reconhecido, vamos dizer assim. E aí quando a gente para pensar, né? Enfim, imagina você ver seu filho, né? Realmente trilhando assim um caminho desde pequeno, de fato, é um caminho de santidade. E aí você fica, caramba, cumpri meu papel aqui. Pode ser que as pessoas não me conheçam, né? Mas se meu filho pudesse ser instrumento para as outras pessoas, tipo, eu fiz o que Deus me pediu para fazer, vamos dizer assim. Com certeza. E é muito interessante porque é muito comum a gente ver nas histórias dos santos que eles muitas vezes perderam os pais, inclusive muito novos, né? Então sempre foi uma vida muito difícil, de uma doença, de uma guerra. Pensar em São João Paulo II, né? Na Polônia, né? Então assim, eles viveram por toda a sua vida com muitas adversidades, né? Mas sempre que vão falar da família, eles falam com tanta, como eu posso dizer, tanta magnanimidade de pensar, poxa, eu tive meus pais, exemplo, né? Tive meus pais, sei lá, até os 15 anos. Mas eles recordam dos pais, eles honram o pai e a mãe, honram a família não são só palavras jogadas, né? Você vê que são palavras encarnadas mesmo, né? De ensinar do porquê que a família é tão importante, de ser a primeira célula da sociedade, de como as sociedades hoje estão doentes, são porque não cuidam das famílias, né? Não ouvem as famílias, né? Então, é muito interessante isso, porque sempre que existe alguma dificuldade imensa, uma doença, uma guerra,
sempre dali pode surgir, e sempre surgem, porque o Espírito sempre sopra, surgem vidas santas, testemunhos santos de amor a Deus, né? Então, pensando mesmo em São João Paulo II ou Santa Teresa, São João Paulo II perdeu os pais muito novos também, então viveu até a santidade de Papa, né? Então, Santa Teresa também, por mais que dedicasse a vida aos pobres, ela sempre tinha no coração dela a família dela. Especialmente a mãe, né? Que ela sempre se recordava bastante da mãe, assim, sentindo saudade, mas sabia que a missão dela era muito maior. Então, isso que a gente tem falado, cara, como é importante ter essa noção de que a família é o principal ponto e o pontapé da nossa vida no céu, né? Então, isso é muito importante. Quando você fala aí, me lembra que quando São João Paulo II era Papa, foi quando teve mais santos canonizados, né? Mais do que todos os papados, assim, parece, né? Vocês sabem que eu não sou muito boa de memória, né? Então, me corrijam se eu estiver falando besteira. Eu acho mas que é isso mesmo. Se eu não me engano, o Papa Francisco, eu acho que passou, mas é porque nas canonizações dele eram muito grupos de pessoas, sabe? Então, por exemplo, o mártir e os companheiros mártires. Então, em número, acho que é mais Papa Francisco, mas São Paulo II, em quantidade de canonizações, acho que foi maior. Pronto, então não estou falando besteira, é isso mesmo. Mas de todos aqueles santos que foram canonizados, especialmente naquela época, e eu sei que isso foi bem revolucionário diante de tudo aquilo, e uma graça imensa, mas aquilo que mais enchia os olhos das pessoas, aquilo que mais as pessoas ficavam admiradas, era a quantidade de famílias, de pessoas que viviam uma vida no cotidiano que eram canonizadas. Então, o quanto que as pessoas ficavam admiradas por pessoas, vou colocar entre aspas assim, normais, que viviam uma vida de santidade, que eram canonizadas por pessoas que viviam a sua profissão, que viviam um matrimônio, que eram uma família, efetivamente. E tem isso até escrito em documentos. Teve até um documento que a gente leu. O quanto que a família é, de fato, um exemplo motivador para as pessoas. Como que é bonito a gente ver São Luís e Santa Zélia, por exemplo, você olhar... Não, como que é bonito, não. Acho que não tem nem palavra para poder... Não sei, não tem nem palavra para poder dizer sobre essa família, mas como que é admirável você olhar para uma família como um todo consolidada em buscar verdadeiramente viver a vontade de Deus e expressar Deus em uma família, de fato. E se não há família, não há expressão do amor de Deus ali, né? Então, é muito bom quando você retoma a vocação, antes da gente falar efetivamente sobre... Não tem como a gente falar sobre os pais dos santos, a gente não vem falar sobre a família em si muito bem consolidada, né? Exatamente. E é muito interessante a vida de São Luís e Santa Zélia, porque, mesmo casados, eles tiveram essa luta no coração de compreender se era verdadeiramente a vocação deles a matrimonial, né? Porque eles também tinham muito apreço pela vida religiosa, né? E na misteriosa pedagogia de Deus, quando eles verdadeiramente reconheceram que o matrimônio era, já casados, né? Reconheceram que era a maneira deles de irem para o céu, desculpa, veio Santa Teresinha, do Menino Jesus, e, enfim, todos os outros filhos e filhas, que muitos deles tomaram a vida religiosa. Então, e esses filhos também foram pais espirituais de tantas pessoas, né? Então, quando a gente reconhece a nossa vocação, aquilo se encarna, a gente se abre à surpresa de Deus, se abre à possibilidade que Deus age através de nós, né? Então, talvez, pensando assim, em suposições, né? Por terem escolhido a vida matrimonial, São Luís e Santa Zélia, muito provavelmente não seriam santos se escolhessem a vida religiosa, né? Porque o verdadeiro plano de Deus na vida deles se cumpriu pelo matrimônio e, enfim, isso a gente pode pensar para qualquer um de nós e qualquer um dos santos, né? Santa Giana, enfim. Tudo isso vai dizer sobre como a gente olha para a nossa vocação e como a gente pode frutificar isso, né?
Eu sou devota de Santa Teresinha, então eu sou meio suspeita para falar da família dela. Mas uma coisa que uma vez eu escutei, eu li em algum lugar, que assim, eu nunca tirei da minha cabeça isso, é que geralmente a gente tem a impressão que os pais de Santa Teresinha são santos, né? Porque ela é santa. E quando a gente entende assim que Santa Teresinha talvez tenha se tornado santa porque os pais dela eram santos, as coisas mudam muito, né? Então, geralmente a gente pensa assim, não, ela era santa, então por isso os pais dela. Mas quem criou, quem educou, enfim, quem formou Santa Teresinha na fé foram os pais dela, né? Por mais que, enfim, ela tenha saído cedo de casa para ir para o Carmelo, ou a mãe dela tenha falecido cedo também, quem educou não só ela, mas toda aquela família gigante que hoje em dia está todo mundo no céu junto, enfim, foi Santa Zélia e São Luís, né? Então, como é legal pensar nisso, né? Que talvez esses santos conhecidos e esses santos que a gente sabe, né? Que os pais também são santos, a gente consegue ver isso de forma muito nítida, assim, como realmente a santidade dos pais influencia na santidade dos filhos, mas pensando até mesmo na quantidade de santos ocultos que a gente tem, de fato, que foram pais e que conseguiram educar os filhos na fé, né, para que, enfim, eles conseguissem alcançar o céu. Essa influência recíproca é muito, muito interessante, né? A gente pensar que tanto o filho pode ajudar os pais a serem santos, quanto os pais ajudar os filhos. Obviamente, a gente sempre pensa primeiro que os pais, enquanto exemplos, enquanto igreja doméstica, vão tentar educar o filho na fé, dando esses bons exemplos. No último podcast, eu comentei de uma frase que eu sou militar do Exército, que tem na maioria dos quartéis nas paredes, que é o seguinte: a palavra convence, o exemplo arrasta. E o exemplo ele arrasta multidões, seja dentro de casa, seja fora de casa. O Papa ele também comenta que hoje em dia o mundo ele não precisa mais de mestres, quer dizer, precisa sim de mestres, mas ele não precisa tanto de mestres, e sim de testemunhas. Então, de pessoas que testemunham com a própria vida a santidade, não simplesmente ensine da boca para fora, mas viva isso, né? A gente tem isso muito presente no nosso carisma quando a gente fala ser e formar, né? A gente tem antes ser para depois poder formar, não ser uma formação da boca para fora, mas ser uma formação encarnada, que a gente vive aquilo, dá o exemplo, e as pessoas vendo esses bons exemplos, assim como os pais dos santos provavelmente deram excelentes exemplos para os filhos, possam tentar seguir, possam tentar imitar. O Papa Paulo VI vai dizer que a família é a escola das virtudes sociais. Então, aquilo que a gente já vinha falando, de como a família, como primeira célula, como primeiro contato da criança, não só sobre Deus, sobre o sobrenatural, mas também como viver em sociedade, né? Então, algo que eu fiquei pensando bastante, assim, que eu e a minha esposa, a gente comenta bastante, que a gente deseja muito de ter um filho. Acho que todo mundo que é pai e mãe deseja ter um filho, enfim, consagrado à vida religiosa, né? Seja freira, um celibatário, ou mesmo um sacerdote, né? Então, quando a gente para pensar nas histórias da vida dos santos, esses pais nunca, eu acredito, né, por confiarem tanto em Deus, por pensarem como são apenas instrumentos da vontade de Deus, acredito que eles nunca, ou pelo menos não deveriam, ficar forçando, né, para que aquele filho, não, você precisa ser sacerdote, porque compreender que aquele filho não é nosso, então eu não tenho poder sobre ele, né, sobre decidir o futuro dele, né? O papel do pai é sim guiar num caminho reto, num caminho fiel aos planos de Deus, mas não fazer com que se torne um sacerdote, vá para o seminário, ou mesmo se case por obrigação. Mas a função de nossos pais é fazer com que nossos filhos, nossos afilhados, enfim, encontrem qual a vocação que Deus chama eles, né? Então, é algo que a gente ouve muitas vezes assim, falar de brincadeira. Eu mesmo falo que o Santiago vai ser padre, mas é um desejo assim, de ter um filho que com essa vocação extraordinária, né? Porque a vocação ordinária é o matrimônio, mas não posso colocar esse peso sobre ele, né? Porque não pode ser que não seja essa a vontade de Deus, né?
Então, por mais que a gente fale de brincadeira, mas a gente tem que ter sempre isso em mente. Esse filho não é meu, ele é um dom para mim. Então, eu não posso fazer o que eu bem entender com ele, né? Não posso colocar ele na minha caixinha, nos meus planos. Os planos de Deus são muito maiores, mesmo que para mim pareça que são muito menores, né? Então, pode ser que nossos filhos sejam esses santos aos pés da porta, né? Que não vão ser canonizados, não vão ter um reconhecimento eclesial, reconhecimento na igreja, mas vão conquistar aquela alma que lá no trabalho deles, daqui 20 anos, o testemunho deles vai tocar aquela alma e aquela alma vai ser convertida, né? Então, é sempre a gente ter esse pensamento pelo grande, não pelo pequeno, pelo imediatismo, né? Tem um texto do Padre Paulo que fala sobre os pais dos santos, e ele comenta sobre um amigo que está nesse processo de discernimento e tudo mais, sobre a vida religiosa, sobre o matrimônio. E aí, dado um momento, eles falam sobre a importância justamente da vida religiosa e do matrimônio. E aí ele faz até um comentário de Santo Ambrósio, que Santo Ambrósio está falando sobre a virgindade. É claro que... E aí você fala tudo. A gente realmente... É aquela parte, né? Nossa, sim, meu filho pode casar, mas se ele for padre... Sim, lá no fundo a gente tem mesmo esse anseio, esse desejo, porque, de fato, é uma vocação muito bela. É porque a gente quer tocar mais próximo, né? Uma coisa tão... Mas, sim, matrimônio também é uma vocação muito bela. Eu tenho que fazer propaganda, é óbvio, graças a Deus. É maravilhosa mesmo. Mas, e Santo Ambrósio fala, a gente tem que comparar uma coisa boa com uma coisa boa também. Uma coisa muito boa com uma coisa muito boa, para que eles escolham entre as duas coisas muito boas a mais excelente. Não é tipo que o celibato, o sacerdócio, enfim, a vida religiosa é melhor do que o matrimônio. Então, é realmente a gente oferecer os planos de Deus, digamos assim, nas mãos do nosso filho, não os nossos planos nas mãos dele. Tipo, a gente vê aí uma realidade, é muito triste, muitas realidades de pessoas... Aí eu vou falar, por exemplo, se eu chegasse lá na minha casa e falasse para as minhas irmãs que eu quisesse que o meu filho fosse padre, elas iam falar, nossa, mas deixa que ele escolhe, nossa, o menino ser padre, deixa ele aproveitar a vida, curtir a vida, conhecer as mulheres. Vida tão sofrida, sabe? Tadinho. Nossa, o menino não vai aproveitar nada da vida. Ao mesmo tempo que, se eu chegasse para a avó de sei lá quem falasse, não, meu filho vai casar, ele não vai ser padre, meu Deus, você vai privar o menino de ser... Sabe assim, estou dando 2 opostos para mostrar. Não vai ter nenhuma das 2 opções. Eu vou mostrar que as 2 coisas são maravilhosas para que ele escolha a mais excelente, como Santo Ambrósio disse. Não seja uma escolha nossa, como pais aqui, que não seja a gente que direcione ele na escolha, mas para que a gente mostre que as 2 coisas são tão excelentes para que ele escolha a mais excelente, né? E aí, lá, isso que você falou, né? Você disse que ia fazer propaganda do matrimônio. E aí, como aqui, né? Eu sou a única, enfim, que está falando como filho e não como pai, é engraçado, assim, quanto, de fato, por exemplo, ver o matrimônio dos meus pais e ver a virtude que eles, enfim, as virtudes que eles têm e tudo mais, né? A doação que eles têm, diariamente me faz querer, no futuro, viver isso da mesma forma, né? Assim, então... muito que o Pedro falou. Eu ia falar essa frase antes, mas você me lembrou dela, que gente, esqueci agora, mas que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, enfim, óbvio que os meus pais me ensinaram que eu precisava, sei lá, por exemplo, ter um relacionamento respeitoso, um relacionamento que, enfim, me direcionasse a Deus e tudo mais. Eles sempre me ensinaram isso, né? Mas, olhando o relacionamento dos meus pais assim, eu fico, caramba, não quero aceitar, tipo, nada menos que isso, entendeu? Tipo, se for para ser alguma coisa que seja daqui para melhor, assim, né? Então, são pequenos exemplos, assim, de realmente como que a gente pode observar os nossos pais, né? Enfim, e ver algumas coisas que eles fazem e, de fato, caramba, os meus pais podem, em coisas muito simples, assim, do dia a dia, me ajudar, sabe? Então... desde pequenas virtudes assim até realmente atos de doação pelo outro. E aí uma outra coisa que eu fiquei pensando também aqui enquanto a gente estava conversando é engraçado porque quando
eu e a minha irmã éramos pequenas, eu tenho uma irmã mais nova, os meus pais ensinaram a gente a rezar, né? Tipo, Pai Nosso, Ave Maria e tudo mais. E aí a gente rezava juntas antes de dormir. Tipo, a gente ia para um quarto, assim, os 4, né? Tipo, escolhia o quarto da vez. E a gente rezava juntos e cada vez um fazia, tipo, um trechinho da oração, Legal. assim. E aí, hoje em dia, a minha irmã, enfim, tem a devoção ao terço da Divina Misericórdia, né? Então, 3h da tarde, ela começou a rezar todos os dias lá em casa. E aí, nisso, meus pais começaram a ver e começaram a rezar com ela. Que legal. Então, agora, tipo, dá 3h da tarde, é como se a minha casa parasse e todo mundo, tipo, vai rezar o terço junto, assim. Dá 3h eu comecei a escutar uns alarmes, tipo, nos quartos. Então, como os nossos pais podem nos ajudar, mas nós, como filhos, também, enfim, conseguimos levar o céu aos nossos pais da mesma forma, né? Excelente. Vocês assistem The Chosen? Sim. Tá na lista. Tá na lista. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque tô curtindo muito. Para quem não sabe, The Chosen é uma série. The Chosen é Os Escolhidos, né? Então, é uma série independente que apareceu recentemente aí, que vai falar sobre os apóstolos, né? E tem Jesus, tem Nossa Senhora, enfim. Tirando de lado todas as limitações e as criações que o diretor e o produtor, enfim, fazem, retratando os evangelhos, né? Porque eles criam novas histórias, enfim. Mas uma das coisas assim, que me chamou a atenção é Zebedeu, né? Que é o pai de São João e São Tiago Maior. Nisso que a gente está falando de reconhecer nos nossos filhos, ou pelo menos incentivar para que eles pudessem reconhecer a verdadeira vocação, né? Então, João e Tiago Maior sempre estiveram ao lado de Zebedeu, sempre pescaram juntos, sempre estiveram sempre juntos. A vida de Zebedeu sempre foi pescar e os filhos também se tornaram exímios pescadores por conta disso. Mas no momento que eles encontram Jesus, encontram o Messias, encontram tudo aquilo que o próprio Zebedeu, como exímio conhecedor da palavra, dos profetas, quando eles reconhecem que Jesus é verdadeiramente o Messias, é muito interessante a cena de quando João e Tiago olham para Zebedeu, tipo assim, meio que pedindo permissão para ir com Jesus, e ele fala, cara, a minha vida toda foi para esse momento, foi para que vocês pudessem conhecê-lo, né? Então, cara, que testemunho maravilhoso, assim, por mais que Zebedeu muitas vezes tinha os planos dele, de que os filhos se tornassem talvez melhores pescadores, pudessem construir as próprias famílias, mas no momento em que ele percebe que eles encontraram aquilo para que eles foram concebidos, para aquilo que eles foram trazidos a esse mundo, não há uma tristeza, é só uma alegria imensa assim, de reconhecer. É para isso que você foi criado. Então, cara, é muito, muito legal, assim, muito legal mesmo. Essa cena no episódio é muito legal porque quando os filhos vão perguntar pro pai se, tipo, praticamente pedir permissão mesmo, eles perguntam meio com medo de receber uma... Não. Pô, beleza, vai lá. Mas logo depois que eles perguntam, o Zebedeu tá com um sorriso de orelha a orelha. Fala assim, vai? Não, é lógico que vocês têm que ir, pô. É muito bom. E esse tanto bom exemplo que os pais dão, quanto os bons exemplos que a comunidade dá. Tem um testemunho que foi dado recentemente aqui na rede, que também me tocou bastante, que foi do Rodrigo, no dia do batismo da Clarice, que foi junto com o batismo do Santiago, filho do Gabs, que está aqui sendo âncora hoje. Ele deu testemunho falando sobre uma das perguntas que é sempre feita no batismo para a comunidade, né? Se a comunidade vai ajudar a educar aquele filho na fé. E ele falava que 99% dos batismos que ele já assistiu, que ele já participou, que ele sabia que essa resposta estava sendo dada meio que da boca para fora. Mas que aqui no Campus Fidei ele tinha certeza de que a comunidade ia, sim, ajudar muito na educação da fé dos filhos. Então, achei muito forte esse testemunho, porque, graças a Deus, meu filho também foi batizado aqui. E eu também tenho essa confiança de que a comunidade vai ajudar muito na educação da fé dele. Com certeza. Com certeza. É muito legal quando você fala isso, porque, você pensando em Zebedeu, eu me lembro de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que ela tinha mais 2 filhos, né? Eram 3 filhos. E aí ela
Bem, a cada filho basta o seu cuidado, digamos assim, né? Tipo assim, cada filho exige um cuidado diferente. E com seus 2 outros filhos, é como se ela não tivesse tanto trabalho assim. Tipo assim, foi mais fácil. Andando com as próprias pernas, né? Tipo assim, não deu tanto trabalho, né? Mas Santo Agostinho precisava de uma atenção especial. Por que isso? É aí que vem o olhar atento dos pais, né? Que, assim como dizia, cada um, Deus tem um pensamento, tipo um cuidado especial para cada filho, porque cada um é único e irrepetível. Santo Agostinho precisava de um cuidado especial de Santa Mônica. Tão especial que ela teve um olhar atento de que ele tinha, de fato, um dom. E ela foi persistente, cuidadosa, paciente e confiante. Acima de tudo, perseverante na oração. E olha o que ela conseguiu, né? Assim, ela esperou até a morte para conseguir ver o testemunho de amor, é de arrepiar mesmo. A perseverança dela foi a confiança de uma mãe, de uma família, porque ela também foi ali com o esposo dela, perseverante mesmo, em confiar nos planos de Deus para o filho e para a família delas, né? Então, de como a gente tem que ter esse olhar atento para cada um. Ela poderia ter o mesmo, entre aspas, a mesma preocupação para todos os 3 filhos. Tipo assim, nossa, a minha filha tem que ter isso, esse cuidado. Não, tipo, a filha dela, agora não me lembro ao certo, um dos filhos se casou. Vocês viram minha memória, né? Não é boa. Mas, enfim, a cada um bastou o seu cuidado ali, os outros estavam bem resolvidos e tudo mais, mas Santo Agostinho precisou de um cuidado especial. E ela fez o que era devido para cada filho, sabe? Então, é bom esse olhar atento. Zebedeu teve o cuidado e o zelo no momento devido para cada um. Para, na hora certa, tipo, vai, meu filho. E na hora certa, na hora que ela se despediu, era isso que ela queria. O papel dela foi cumprido, sabe? Então, é muito válido a gente ter o olhar atento para aquilo que Deus espera e não aquilo que a gente espera. Não era o plano dela que ela queria que fosse concluído, né? É justamente o plano de Deus para tudo. Sobretudo na vida de Santa Mônica, sempre que a gente vai procurar alguma imagem dela no Google, enfim, a gente sempre vê ela chorando muito. Sempre o rosto dela sempre acompanhado de lágrimas, né? Então, a conversão de Santo Agostinho foi basicamente sobre lágrimas, né? E nisso que a Lai estava falando, tem um livro para indicar para vocês aí, Santa Mônica, Modelo de Vida Familiar. É muito, muito, muito bom mesmo. E a gente vai falar dessa relação, tanto de Santa Mônica com o marido, que era problemático também, e com Santo Agostinho, na conversão dele. E como Santa Mônica, mesmo tendo vivido lá nos anos 300, mais de 17 séculos para trás, mas como ela é um modelo para a gente ainda hoje, de conversão da família, de realmente confiança de que Deus tem um plano muito maior para que muitas vezes nossos filhos, as pessoas que muitas vezes estão na vida de pecado, não conseguem compreender, né? Esse exemplo de Santa Mônica é de arrepiar mesmo. No livro Confissões de Santo Agostinho, ele conta de um sonho que ela teve quando ele ainda não era convertido, quando ele ainda vivia uma vida completamente... Ele estava se entregando a seitas, enfim. Uhum. E aí o sonho que ela teve, ela se encontrava em cima de uma régua de madeira, que fala, chorando, como ela sempre... Ela chorava muito rezando pela conversão do filho, de Santo Agostinho. E aí, em dado momento, ela olhou para o lado e viu que Santo Agostinho estava com ela, que o filho dela estava com ela. Aquilo intrigou ela e aí ela foi contar esse sonho para o filho. Santo Agostinho, quando ouviu esse sonho, ele respondeu para ela o seguinte, ele ainda não era convertido. Santo Agostinho fala, tentei dizer-lhe que ela não devia perder a esperança de um dia vir a ser como eu, ou seja, de abandonar a fé católica. E aí ela respondeu imediatamente, sem hesitação, não. Onde você... Foi me respondido o seguinte, onde ele estará... Desculpa, se puder cortar um pedacinho dessa parte que eu me enrolei inteiro. Tranquilo. Foi respondido o seguinte... Não, caramba, de novo, gente. Espera aí, um segundo. Acontece, relaxa. É que o texto é difícil de... Foi respondido o seguinte... Não é onde ele estará, aí também estará tu, para Santa Mônica, né? Mas sim, onde estás, você, Santa Mônica, aí também estará ele. Ou seja, que Santo Agostinho viria a se converter e ir para o catolicismo.
Então, que esse sonho também deu um conforto para ela, e apesar de a conversão dele ainda ter sido muitos anos depois, ela rezava com muito mais confiança de que um dia ele se converteria. Eu confesso que, assim, às vezes quando eu penso, né, não tenho filhos, né, mas às vezes eu penso assim, enfim, eu fico, gente, imagina se eu tenho um filho perdido na vida, acho que eu vou morrer, assim, tipo, eu fico, meu Deus. E aí eu fico pensando, assim, realmente o quanto de fato é importante a gente crescer em virtudes e crescer em santidade, para que realmente a gente consiga entregar plenamente assim a vida dos nossos filhos, né? Porque tipo, falar, vamos dizer assim, é muito fácil, né? Tipo, é muito bonito, mas caramba, tipo, Santa Mônica esperou 30 anos, eu acho, para Santo Agostinho de fato se converter, né? E aí eu fico, gente, essa mulher tinha que ser muito santa para realmente ter confiança e paciência por 30 anos, porque às vezes a gente quer coisas, Deus não dá pra gente em uma semana e a gente já fica brava com ele, tipo, Deus, vamos lá, né? Já passou da hora. E aí, tipo, ela teve que esperar, enfim, um tempo gigantesco para que realmente a vontade de Deus ali se realizasse e Santo Agostinho, de fato, se tornasse um grande santo, né? Então, às vezes eu fico pensando, caramba, o quanto eu ainda tenho que crescer, e óbvio que quando eu construir uma família e eu tiver meus filhos, eu vou conseguir crescer, enfim, santidade de formas diferentes, né? Mas o quanto é importante que, assim, eu fortaleça certas virtudes e tente realmente, de fato, crescer em santidade agora, para que quando eu tiver que, enfim, talvez ser a mãe de um santo, né? Eu possa, enfim, ser a mãe de um santo, assim, que Deus me pede, né? Que Ele quer que eu seja. Eu acho que, acima de tudo, também pensar no poder da oração, é claro. Isso, sem dúvida alguma, que teve na devoção que Santa Mônica tinha enfim, a rezar pela conversão de Santo Agostinho, mas no testemunho dela, na persistência dela, o quanto que isso, de certo, tocou ele, né? Assim, a gente sempre pensa no poder da oração, e é claro que, de modo algum, eu estou desmerecendo isso, com certeza absoluta que isso teve muita, sem dúvida alguma, toda relevância, mas é como a gente vem falando, do testemunho mesmo, dele ver a mãe rezando por ele. Ela não fazia isso às escondidas, sabe? Ela não é aquela coisa que ela se trancava no quarto e assim, sabe? Tudo bem que há ocasiões que isso, às vezes, vai ser necessário, aquela coisa, né, meio... Sim, no silêncio da oração, a gente vai ter que rezar pela conversão das outras pessoas. Mas não é aquela coisa, tipo assim, eu vou rezar aqui escondido para que meu filho seja convertido. Ele não pode nem saber que estou rezando por isso. Não, assim, que ela sabe. Inclusive, ela falava nos sonhos, ela mostrava para ele que, por muitas vezes, a gente tem que testemunhar que a gente deseja que o nosso filho alcance esse amor verdadeiramente, né? Não ser de forma passiva, né? Mas formativa, assim, também. Como a gente está falando, né? Que o testemunho, ele realmente arrasta, né? Então, só falar que eu estou rezando por você é uma coisa, mas te chamar para ir numa missa junto e rezar por você é outra coisa, né? Caminhando para o fim, quero trazer um ponto aqui, antes de abrir para vocês, para os comentários finais. O Catecismo da Igreja, no número 1657, vai falar um pouco da família e um pouco do que a gente vem falando, né? Diz o seguinte, Catecismo 1657. É aqui que se aprende a tenacidade, a alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado e, sobretudo, o culto divino, pela oração e pelo oferecimento da própria vida. Então, é aquilo que a gente falou, né? Dentro da família, a gente aprende o culto a Deus, começa a aprender que existe uma vida sobrenatural, em que os nossos pais são esse reflexo de uma pessoa divina, né? E que a gente aprende também a conviver com os outros, saber que eu não sou o reizinho do mundo, que quando eu for para a escola, para a sociedade, enfim, vai ter alguém ali que vai discordar de mim e está tudo bem, a gente não tem que ser atendido os nossos pedidos sempre, né? Então, quão importante, quão necessária é a família, sobretudo para a construção da pessoa humana, né?
em sociedade, em oração, em vida interior, enfim, em vida fraterna. Então, como é importante trazer essa necessidade do testemunho dos pais e, com a graça de Deus, quem sabe, ainda que não sejam santos reconhecidos, canonizados, mas que sejam santos aos pés da porta, né? Que sejam pessoas que, ao longo da história, não tiveram seus nomes escritos nos livros de história, mas estão escritos, os nomes estão escritos no céu, né? Comentários finais? Eu acho muito... Bom, chegando ao fim mesmo, é o meu último comentário. Não falei demais. Num dos textos que eu estava lendo para auxiliar para vir aqui, eu achei muito válido e prático. Agora eu já não vou me lembrar mais em que texto eu li. Mas em como que a gente pode, de fato, conseguir em prática manter essa constância para que a gente busque viver, estar aberto à vontade de Deus para aquilo que Ele espera de nós como pais, né? Eu vou ler, porque eu não falo besteira. Portanto, uma vida de oração fecunda, um testemunho de sacrifício, a alegria e um grande respeito pelo celibato e pelo matrimônio da parte dos pais são a terra boa que permitirá aos filhos darem muitos frutos em sua futura vocação. Desta forma, eles podem ser modelos de abertura à vontade de Deus. Então, de fato, é isso, que a gente, como pais, eu acho que não necessariamente também como pais, né? A Bruna está aqui, acho que pode expressar isso, que você continue ainda na sua vida, independente da vocação que você siga, que a gente continue a viver uma vida de oração, que a gente continue a ser espelho e testemunho de amor de Deus, que a gente continue a viver uma vida de sacrifício, uma vida de virtudes, que a gente continue a ser modelo de amor, expressando o amor de Deus, sendo espelho da face dele, sabe? Assim, aonde quer que a gente vá, porque de tudo que a gente falou aqui, se a gente for o testemunho, se a gente realmente expressar o amor dele onde quer que a gente vá, pode ser que o Bernardo não veja, tomara que não, né? Mas pode ser que ele não veja em mim o espelho modelo, mas pode ser que aqui no Campus Fidei, onde a gente está, ele veja em tantas pessoas a quem ele se espelhar, que essas pessoas, como a gente falava da comunidade, que aqui ele tem a sede de ser santo, sabe? Que aqui ele tem a sede de amar a Deus também. Não apenas em mim como mãe, não apenas no Gaia como pai, mas na comunidade como um todo, né? É muito importante que realmente a comunidade esteja falando a mesma língua dos pais, né? Para que não seja, na cabeça do filho, uma contradição, o que os pais vivem do que a comunidade vive. Eu acho que tanto esse parágrafo do catecismo que o Gabs leu, quanto essa parte que a Lai comentou, muito, muito próprio de um amor livre, né? Os pais que amam os filhos com amor livre, eles não vão nunca tentar impor que o filho seja um sacerdote ou que o filho seja casado, mas que o filho cumpra a vontade de Deus. E os pais, como meros administradores ou como meios dessa vontade de Deus, tentar dar realmente todos os meios possíveis para que o filho cumpra essa vontade. E aí o comentário final também, tem uma frase que eu gosto muito de um santo que ele fala: evangelizai sempre, se preciso, use palavras. E quando ele fala isso, ele está se referindo justamente à oração, para a gente evangelizar com oração. Então, a oração é sim um modo ativo de evangelizar, mas, como a gente falou, como o Gabs comentou, a gente não pode se limitar só a rezar para que nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, enfim, quem quer que seja, se converta. A gente tem que também, sempre que possível, convidar para ir numa missa, dar um bom testemunho com exemplo de vida. E essa é a minha mensagem final, para a gente evangelizar sempre, se preciso, usar palavras de modo a rezar por aqueles que a gente ama, por aqueles que a gente está perto, e também ter uma vida ativa, desde o testemunho com bons exemplos até com o convite para boas práticas. Excelente. E, para fechar também, eu queria ler um trechinho aqui de um dos textos que eu li, né, para estar aqui hoje, do documento Familiares Consórcio. Não sei muito bem falar, eu acho que é isso aí. Consórcio. Tá vendo? Sempre tem um que sabe mais. Mas ele fala, né? Por isto, é-lhe confiada, o texto está se referindo à família, né? Então, por isso é confiada à família a missão de guardar, revelar e comunicar o amor.
Então, que, de fato, independentemente de você já ser pai ou de você ser casado, enfim, e ainda não ter filhos, ou de você ser solteiro e não ter filhos, dentro da sua família, lembrar, enfim, que a nossa missão como família, independentemente do seu papel dentro dela, né, é essa: guardar, revelar e comunicar o amor. E aí, enfim, guardar isso no coração para que, de fato, a gente possa constantemente estar se relembrando se, de fato, estamos fazendo isso, né? E se não estamos, que a gente possa, enfim, com a graça de Deus e com oração, sempre encaminhar a nossa família como um todo ao amor, de fato. Excelente, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Bruna, Pedro, Lai. Obrigado ao Juninho e ao Gui também, que estão aqui acompanhando os bastidores. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradecer aos nossos colaboradores, que são aquelas pessoas que, nos misteriosos planos de Deus, no silêncio da sua generosidade com essa missão, nos ajudam a chegar até você, que nos ouve, e que também puderam, trabalharam para que chegasse e tocasse a realidade de cada um de nós aqui, que testemunhou um pouco da própria vida, né? Então, agradecer aos nossos colaboradores, agradecer a você que está nos ouvindo, nosso fiel ouvinte do podcast Campus Fidei. Compartilhe, mande para alguém que foi pai recentemente, mande para os seus pais, mesmo que já estejam um pouco mais velhos. Como é importante ter esse testemunho nas nossas vidas e subindo os degrauzinhos, né? Então, na família, no trabalho, enfim, na sociedade, como esse testemunho de uma vida santa, de pais santos, afeta não só o nosso convívio pequeno, mas também toda a sociedade, todo o mundo, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado pela sua presença. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.